¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Ana Peralta. Soy neuróloga en el Centro Clínico de Cabeza y Cuello. Algunos de ustedes ya me conocerán. Y para los que no, pues mucho gusto. Estamos para servirles allá. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los trastornos del sueño y sobre todo enfocarnos en lo que muchas de las personas buscan actualmente, que es el tratamiento del sueño sin medicamentos. Obviamente existe las partes con medicamentos que los vamos a ir explicando cuáles son sus ventajas y desventajas más o menos. La charla se va a dividir en dos partes. Yo voy a dar la primera y la doctora Suelen Silva va a dar la parte siguiente, ¿verdad? Entonces pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas que está por escrito y con mucho gusto los vamos a responder al final de la charla. Muy bien. Entonces, primero quiero empezar a hablarles a ustedes de qué tipos de trastornos del sueño existen. Existen varios, no existe solo insomnio, aunque insomnio sea el que ocupa la mayor parte. Existen trastornos de la respiración, en la cual no nos enfocamos los neurólogos, sino que lo suelen ver los otorrinos, por ejemplo, nuestros compañeros en el centro, o algunos neumólogos. Existen trastornos centrales de hipersomnolencia, que sí los vemos los neurólogos, trastornos del ciclo circadiano, trastornos del movimiento durante el sueño y parasomnias. ¿Qué es el insomnio en sí? Se define como la dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido. Esto puede ser durante el sueño en sus etapas medias, intermedias o para terminar el sueño hasta el horario que nosotros decidamos. Las consecuencias durante el día son de lo que más importa para nosotros para abordarlo, para tratarlo. Y estas pueden ser de tipo de fatiga, irritabilidad, dificultad para la concentración o dificultades de la memoria. Sabemos que 1 de cada 3 personas pueden tener síntomas de insomnio, pero 1 de cada 10 son las personas que pueden tener síntomas que realmente ameriten una terapia, ¿verdad? En cuanto a comparaciones, el 10% de los hombres pueden tener insomnio y el 17% de las mujeres también. Entonces, es un poquito más frecuente en mujeres, aunque esto puede variar de las poblaciones, ¿verdad? Existen 2 grandes tipos de insomnio, que es el insomnio agudo o a corto plazo y el insomnio crónico. Nos interesa más saber por qué pasa de agudo a crónico, pero la definición actual es que dure más de 3 meses y que se sostengan síntomas de insomnio más de 3 días de la semana. No vale si yo digo 1 vez a la semana tengo insomnio, realmente no se puede catalogar como tal. Entonces, para explicar por qué pasan de agudo a crónico, existe el modelo de las 4 Ps, que es el de los que a mí más me gusta para explicar esto, porque involucra muchos factores que están sucediendo. Por ejemplo, están al principio los factores predisponentes, los factores que estos pueden ser del tipo biológico, genético o familiar, es decir, pueden ser hábitos familiares que nosotros ya tengamos, nuestra familia siempre se acuesta tarde y por lo tanto nosotros tenemos esa costumbre, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos traer, así como podemos traerlo genéticamente. También puede suceder. Existen factores precipitantes que son los que nos convierten en tener insomnio agudo. Es decir, son todas estas cuestiones que nos pueden provocar ansiedad. Por ejemplo, una nueva estrategia en el trabajo, algo que nos ponga nerviosos, la hospitalización de un familiar, alguna enfermedad o lo que acaba de suceder y que sigue sucediendo en gran parte, la pandemia, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que nos pueden preocupar, nos pueden mantener ansiosos y provocarnos insomnio agudo. Como les decía, emergencias, estrés, pero ¿qué hace que pase de agudo a crónico? Realmente son los factores perpetuantes. Los factores perpetuantes son hábitos. Hábitos de extender el sueño a horarios que no debemos o de los estímulos inadecuados en el ambiente en el que estamos durmiendo, porque el cerebro asocia todo. El cerebro todo lo asocia. Y si nuestra costumbre es estar haciendo actividades diferentes en el dormitorio que no sean dormir, el cerebro se acostumbra que eso es lo común, ¿verdad? Eso es normal. Entonces, cuando yo estoy en mi dormitorio o en mi cama, puede ser que no vaya a dormir. Tal vez voy a ver televisión, tal vez voy a ver el teléfono, tal vez voy a comer, uno de los peores hábitos que se puede tener para
para el sueño, cuestiones hablando del dormitorio y la habitación, ¿verdad? Su cama. Y después le agregaron, antes era el modelo de las 3P, ahora es de las 4Ps, porque se le agregó los factores pavlovianos, que son condicionantes, son esa costumbre habitual de hacer lo mismo, y entonces el cerebro pues lo orienta por esa parte, como les decía, asociación. Entonces, una pregunta frecuente que me gustaría responderles y dejarles claro desde un inicio es, ¿se necesita polisomnografía para que le diagnostiquen insomnio? La respuesta es no. Para insomnio no es necesario polisomnografía, a menos que estemos sospechando otro trastorno de sueño, que las cosas no vayan del todo bien, no se comporte igual. Por eso es necesario ser primero evaluados por alguien que tenga conocimiento en el tema y que les pueda decir si es necesario o no es necesario, porque puede ser un gasto por gusto. Su uso sí es indispensable para diagnosticar otros trastornos del sueño, como les hablaba de los del movimiento durante el sueño o trastornos de hipersomnolencia, parasomnias, otras cosas que no son muy comunes. Entonces, para ese tipo de trastornos sí es la herramienta adecuada, pero el médico tiene que decidir si realmente vale la pena o no hacerlo. Y como les decía, se requerirá si se sospecha que además de tener insomnio, uno pueda tener otro trastorno de sueño, puede ocurrir. Entonces, en esas circunstancias, pues sí se podría solicitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones existen para tratar insomnio? Están las no farmacológicas, que son las que más vamos a abordar acá, y las farmacológicas definitivamente. ¿Cuál es la recomendación de las grandes organizaciones, de las grandes sociedades médicas al respecto de insomnio? ¿Qué deberíamos hacer? No nos lo inventamos nosotros, realmente nos basamos en ciencia, básicamente, en estudios que hayan demostrado que es lo mejor que haya que hacer. Y lo que les traigo es de la Sociedad Mundial de Sueño, a partir de las guías europeas, ¿verdad? El tratamiento de insomnio, como dicen en esta parte que les subrayé, es la terapia cognitivo-conductual. Eso es Cognitive Behavioral Therapy, terapia cognitivo-conductual para insomnio. Es la recomendación de primera línea para el tratamiento de insomnio crónico. La terapia farmacológica, está en el siguiente párrafo, está recomendada como una opción alternativa, pero no debiera ser la primera opción de tratamiento. Solo si el CBTI o Cognitive Behavioral Therapy o terapia cognitivo-conductual no está disponible, que es hasta hace poco lo que nos sucedía. Esto es de las guías americanas. Las guías americanas le dan un poco más de redundancia al asunto, pero básicamente es lo mismo. Es los tratamientos psicológicos, le dicen ellos, o de comportamiento, o los behavioral therapies, debieran ser utilizados como primera línea y es el estándar para terapia de insomnio. Entonces, ¿por qué los medicamentos no funcionan del todo bien para tratar el insomnio? ¿Por qué puede ser que no sean realmente la opción número uno para las grandes sociedades, para nosotros como médicos? El sueño funciona de esta manera. Entonces, estamos acá, despiertos, y bajamos a las primeras etapas, las etapas más superficiales del sueño. N1, N2. Antes había N3 y N4, ahora los juntaron 3 y 4, pero a grandes rasgos es lo mismo. N3 sería el sueño más profundo. Es al que todos queremos llegar y es en el que realmente descansamos. Entonces, no entramos al sueño profundo, nos quedamos ahí y salimos. No es así. Es así como se está mostrando en esta gráfica, que sucede en varias escalas, digamos. Uno tiene que tener la capacidad de poder despertarse en algún momento para ir al baño, para moverse, porque tengo frío, porque tengo calor, o porque está llorando mi bebé, porque no sé si tiene tos, ese tipo de cosas que nos tienen que permitir estar un poquito alerta en algunos momentos. Esos despertares normalmente no debiéramos recordarlos, pero sí sucede, que muchas veces se prolongan un poco más y en personas que ya tienen problemas puede ser muchísimo más. Entonces los medicamentos solo nos abandonan aquí. Solo tienen la capacidad de inducir N1 o N2 a lo sumo y después no tienen la capacidad de hacer que ustedes se despierten, se les quite el efecto y vuelva a darles el efecto y vuelva a hacerlos despertar y vuelva a hacerlos dormir. Eso no lo pueden hacer ningún medicamento. Tienen una vida media pareja, se acaba y entonces ya, se acabó el efecto. Entonces, no reproduce el sueño normal. Esa es la razón por la que los medicamentos no son tan útiles.
¿Qué medicamentos hay? En todo caso, cada quien es libre de decidir lo que quiera. Están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son las que menos usamos, al menos la doctora Suelen y yo. Sabemos que son medicamentos que son muy adictivos y que cuesta muchísimo después dejarlos. Aparte de que a largo plazo van acumulando efectos adversos. Pero he de aclarar que algunas veces en insomnio agudo, para que no se cronifique, es válido tratar de utilizar algún medicamento. El problema es insomnio crónico. Antipsicóticos, yo lo que menos recomendaría son benzodiazepinas. Antipsicóticos son cosas demasiado fuertes para solo querer dormir. Están los antidepresivos, son un poco más aceptados, pero igual tienen muchos efectos adversos en cognición. Y los fármacos Z, que son derivados de los benzodiazepinas, pero sin el efecto, digamos que, de hacer dependencia. Entonces son un poco más seguros. En dado caso, si yo tengo que usar algo, prefiero usar definitivamente el fármaco Z, que es, por ejemplo, esopiclona, Zolpidem, que son medicamentos un poco más seguros. No generan, como les digo, abstinencia, dependencia, pero es a grandes rasgos, la mayoría de personas no quieren depender de tomar un medicamento para dormir. Esto no cura, ninguno de estos cura el insomnio, solo los hace dormir esa noche que se lo tomaron. Y si no lo toman, definitivamente no hay efecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual para insomnio? O CBTI. Es el tipo de terapia no farmacológica. Es a grandes rasgos un entrenamiento para lograr que nuevamente su cerebro asocie la cama y el dormitorio con dormir. Eso es lo que volvemos a hacer. Por lo tanto, es un entrenamiento, es algo que se lleva a cabo en pasos y no es una solución mágica e inmediata, como quisiéramos que diera una varita mágica que nos quitara el insomnio. No existe. Realmente la forma de llegar ahí es con trabajo y con esfuerzo. Eso es lo difícil realmente de esta terapia, que uno tiene que poner la mayor parte del esfuerzo, no lo hace un medicamento por nosotros. Entonces no tiene beneficios inmediatos, tiene muchísimos beneficios a largo plazo y tiene el potencial de ser curativo. Es la única terapia que tiene el potencial de curar el insomnio. Como les digo, se requiere compromiso y disciplina para ello. El seguimiento se hace semanal. Como está estrictamente diseñado, debiera ser hecho en 8 semanas. Una sesión semanal hasta lograr las 8 sesiones. Y los objetivos: reducir la latencia del sueño, que es el tiempo que me toma a mí quedarme dormida. Disminuir los despertares, esos después de que me dormí una vez, pero después me volví a despertar, eso también es de los objetivos principales. Y mejorar la eficacia del sueño, que quiere decir del tiempo que yo paso en la cama, cuánto tiempo realmente duermo. Esos son los objetivos principales que se mantienen. Y en base a esto, les traigo una estadística de los pacientes que ya están siendo o ya fueron tratados con terapia cognitivo-conductual en el Centro Clínico de Cabeza y Cuello, o sea que son estadísticas propias. Aparte, existen muchísimas estadísticas de otros países y de otros centros que han hecho esto, pero les voy a mostrar las medidas objetivas que tenemos. Acá vemos, empecemos con la latencia. SOL es Sleep Onset Latency, o sea, la latencia, el tiempo que me toma a mí quedarme dormida. Eso básicamente. La mayoría de pacientes estaban como en 45 minutos y fueron disminuyendo gradualmente semana a semana hasta llegar a un promedio de 8 minutos, la mayoría de ellos. WASO son Wake After Sleep Onset, o sea, son despertares en medio de la noche, que la mayoría juntaban en total unos 35 minutos, 36 minutos más o menos, y así fue gradualmente bajando. Ese es un promedio de todos los pacientes, ¿verdad? Hasta llegar a un promedio más o menos de 7 minutos. Y EMA son Early Morning Awakenings, o sea, despertares en la mañana antes de que yo me quiera realmente despertar y ya no me puedo volver a dormir. Este fue lo más severo en la mayoría de nuestros pacientes, o realmente hubo 2 que juntaron la mayoría. Como es un promedio, pues había un promedio de 69 minutos, más o menos. Había un paciente que tenía 146 minutos de tiempo de esto. Entonces se fue reduciendo gradual. Como ven, pueden haber sus altibajos. Y esto, como les digo, depende mucho del seguimiento, del apego, y porque muchos de los pacientes terminaron acá. Muchos pacientes solo hicieron 6 sesiones. Entonces ya los datos van dependiendo de una única persona y pues, se pueden ir diluyendo. Esta es una curva que nos gusta mucho para ver cómo el tiempo en cama
y el tiempo dormido, ¿verdad? Total sleep time es el azul, es el que queremos. Time in bed, tiempo en cama, es los minutos que paso solo acostada, pero no necesariamente duermo. Y así es como queremos ver que las líneas se vayan acercando cada vez más y vayan jugando paralelas. Ya esa diferencia únicamente equivale al tiempo en el que yo me quedo dormida, pero ya no es una cantidad significativa, ya va siendo más cercana. Y eso se traduce en esto, que es eficacia del sueño. Esto es traducida a otro lenguaje, digamos, el 70% de eficacia. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de la semana 3, la mayoría de pacientes se pudieron ir quedando con un 90% de eficacia, que es lo que pretendemos, arriba del 90%. Entonces, ya el sueño estuvo siendo cada vez más eficaz. ¿Qué trastornos del sueño se pueden tratar con terapia cognitivo-conductual? No solo hay insomnio, aunque es la mayor parte y es en lo que más nos enfocamos en el centro, pero también se pueden tratar trastornos del ciclo circadiano, trastornos del jet lag, parasomnias, mal percepción del sueño, que es una variante, una forma, digamos, de insomnio, pero en realidad se demuestra, incluso por polisomnografía, que duermen bien, pero no perciben que descansen. Se puede tratar también con esto. Es una terapia, un abordaje diferente. No se incluye en el CBTI, es una cuestión distinta. Ajustarse al trabajo nocturno también se les puede ayudar a no sentirse tan cansados, de poder descansar en un horario adecuado. El apego al CPAP cuando tienen apnea obstructiva del sueño y la adherencia a otros tratamientos para trastornos intrínsecos del sueño, como por ejemplo de narcolepsia o este otro tipo, o de síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Entonces, a continuación, vamos a dejarlos con la doctora Silva. Vamos a cerrar acá. Entonces, vamos a ver el video. Rodrigo, por favor, não estou conseguindo compartilhar o vídeo, minha imagem, só a pantalla. Tienes como liberar? Ahorita se lo activo, doctora. Gracias. Ahora sí, buenas noches. Muchas gracias por la participación de todas. Qué alegre ver un número tan grande de participantes. Gracias a la doctora Peralta, excelente presentación. Como me quedo feliz de ver colegas médicos y también de trabajo apasionados por este tema, así como yo, y se nota su pasión por el tema, porque es cada vez más importante hablar del tratamiento del sueño sin medicamentos. Tanto porque é fácil encontrar que muitos colegas prescrevam medicamentos, e tanto porque muitas das pessoas que estão aqui, veem o número, vivem uma realidade de desejar todos os dias, ao menos diminuir a quantidade de medicamentos que tomam, ou muitas pessoas que não tomam e não querem vir a tomar porque têm medo aos efeitos adversos de dependência, de memória, cognitivos, que sabemos que podem passar. E muitas dessas pessoas se sentem sem saída, sem solução, quando não conhecem sobre o que estamos falando aqui. Então, que bueno que cada vez mais se há espaço para esse tipo de tratamento e vejam que não é um tratamento desconhecido em la literatura médica, como bem ensinou a doutora Peralta, está em la primeira página da guia europeia, da guia americana. Lo que há uma carência de conhecimento é da população geral e de los médicos em geral, ou também médicos especialistas, mas não especialistas em isso, ou seja, que não se dedicam a isso. Eu mesmo em la universidade não aprendi sobre isso. Para resolver esse tema com meus pacientes, realmente interessar-me de ajudá-los de uma forma mais profunda, a largo prazo, de diminuir a angústia que eles sentiam
por sentir-se como presos al uso, a la idea del medicamento, de dormir malo por toda a vida, é que foi aprender afuera. Então, que bueno que cada vez mais podemos falar sobre isso, e que buena a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero que vocês, com esta charla, meu objetivo aqui, a doutora Peralta, é cambiar o pensamento de que não é possível, sí es posible, y no solo que es posible para personas que tienen suerte, y sí que es posible para cualquier persona que se dedica a hacer, como bien dijo la doctora, la palabra que ella usó, entrenamiento. ¿Por qué? Eu traje este desenho especialmente para isso. Muitas pessoas pensam que é impossível vencer o insônia. Eu recebo todos os dias em meu Instagram ou na atenção a pacientes: doutora, será que há solução? E eu são mais de 20 anos usando medicamentos, e eu usei de tudo e nada me funciona. E aunque los use, muitas pessoas até usem mais que um, porque começaram com um e depois vão aumentando, verdade? Aún assim, não sinto que dormi bem, que tuve um sonho reparador. Então, por isso, creio, erroneamente, vocês estão aprendendo hoje, que penso que não há solução. E se há, e há para você também. Qualquer pessoa pode, ao mínimo, melhorar e diminuir a quantidade de medicamentos e só usar por um período, e outras se retirar completamente. E aunque para as pessoas que tenham um caso mais importante, se não se sentem seguras de retirar completamente, só de diminuir a quantidade, já é uma libertação. E nesta figura, eu quero fazer vocês reflexionarem sobre, se você vai para uma batalha, se você vai para uma guerra, sem haver se preparado, sem haver treinado, sem arma, sem escudo, sem armadura, sem um instrutor que lhe guie, que lhe oriente sobre o que você vai fazer, provavelmente você vai perder, né? Você vai frustrar, vai pensar que nunca vai ganhar essa batalha, nunca vai ganhar essa guerra. Talvez seja essa a realidade de muitas das pessoas que estão aqui em relação aos medicamentos. Sempre que intenta diminuir, empeora e hasta pensa é melhor tomar que não tomar. Pero porque não estão sabendo batalhar, não estão sabendo guerrear, não estão sabendo pelear. Não tem alguém que lhe oriente, um instrutor, aqui no caso, uma orientação médica especialista que se dedica a isso, como eu e a doutora Peralta, e aí nós outros em el centro como grupo, não estão usando das armas corretas, porque você vai para uma batalha e você vai levar algo muito suave, porque se os medicamentos não são o que há de mais forte, é um erro pensar que eles são o que há de mais forte. Eles sim são o que há de mais rápido, como dijo a doutora, para o insônio agudo, sim podem ser usados. Pero sí, para el insônio crônico, es donde es el problema. Aí eu necessito de algo mais forte, mais resolutivo, uma arma mais certeira. E a terapia conductual é isso. Então, quero invitar a todos a vocês hoje que pensavam que estavam perdendo a guerra, a batalha, a reflexionar que, será que estou usando as ferramentas corretas? Será que construí minha armadura e estou forte, fortalecido para ganhar esta batalha? Porque muitas das pessoas se sentem débeis, presos e derrotadas, se sentem sem nenhum tipo de vitória, porque se deixam vencer pelos medicamentos, porque não estão sabendo vencer. E como fazer isso? Então, vamos a seguir aqui com a apresentação. Antes de falar de como vencer, quero contestar as principais dúvidas de vocês. E nisto, vou levando para a solução. Temos várias perguntas acá. Uma das coisas que mais me perguntam é: doutora, quais são os melhores medicamentos naturais para dormir? Então, eu vou contestar e aí vou falar das principais observações. Se você quer algo natural que seja tomado, ou seja, que seja por la boca, uma pastilha, que você pode fazer? Uma das coisas que há mais estudos é a valeriana. Você pode tomar ou em cápsula, formulações em farmácias. Aqui temos pessoas, inclusive de outros países, que não só o Guatemala, mas a passiflora, a passiflora. Lo importante é ver a dose que há na formulação que você logrou comprar. Porque a dose que é mais efetiva para o sonho e não só acalmar o estresse é de 400 miligramas, 350, ao menos, nos estudos. E na prática médica é também o que vemos.
Y muchos pacientes a veces compran una formulación común en la farmacia que tiene solo 110, 120 miligramos. Entonces eso le calma, pero no le hace dormir. Si estamos hablando en el sueño, la dosis recomendada es de 400. Y hay algunas marcas que ya venden acima de este valor, entonces solo es necesario una cápsula. Eso es lo que veo que hay más efecto para la mayoría de que están buscando una solución natural. ¿Por qué? Y también se puede hacer el té más concentrado. Usted puede comprar la hierba y poner en infusión y hacer más concentrado. Porque él puede ser lo que más me gusta en la opinión práctica y lo que hay más estudios en literatura médica. Porque ele, a nível cerebral, vai actuar em ele mesmo sítio, receptor cerebral, neurotransmissor que chamamos de GABA, que é onde atuam os calmantes, o clonazepam, o alprazolam, o bromazepam, eles atuam neste neurotransmissor. Então, este mecanismo de la valeriana vai actuar em mesmo ponto, que é o de relajar, de apagar a atividade do cérebro. Por supuesto que, por ser um medicamento natural, vai ter um efeito mais suave que os medicamentos comprados em farmácias, como os calmantes. Isso significa que, se você está iniciando seu processo de insônia e quer evitar tomar o clonazepam, por exemplo, você pode começar por ela, que você vai ter um efeito mais suave, mas do mesmo tipo que os calmantes. E com menos efeitos adversos, já que não causam os problemas de adicção, são naturais. Por outro lado, se você já usa o clonazepam, o alprazolam, já tem um processo de largo prazo usando esse medicamento, não tem não tem sentido e não resulta bem você só cambiar a la valeriana, por mais concentrada em alta dose, esquecer, porque o mecanismo do outro sempre é mais forte. Então, o cérebro vai a sentir. Lo que usted puede hacer es, haciendo la terapia conductual, que es lo que va a resolver el ciclo del insomnio, va a entrenar su cerebro a necesitar cada vez menos de los medicamentos, a disminuir las dosis. Entonces, sí, usted puede usar un medicamento natural como un auxilio, como un apoyo, pero no es que él por sí solo, sin la terapia, logre vencer el efecto que el clonazepam tenía, porque el otro era más fuerte, entonces no es lógico. Outro medicamento que se habla bastante é a melatonina. Ela, quando foi disponibilizada como medicamento, se você vai buscar a literatura médica antiga, as publicações antigas, foi um êxito, porque era a hormona do sonho. E muito se cambiou sobre o conhecimento sobre com ela, ou incluso as guias la põem como baja eficácia, efetividade. Por quê? Ela é uma hormona. Então, se ela vai ser boa para quem tem falta de la hormona. Por exemplo, pessoas com enfermidade de Parkinson têm a degeneração cerebral e se beneficiam. Pessoas com Alzheimer podem beneficiar, aunque há antidepressivos que para essas pessoas podem ser melhor por as outras coisas que estão associadas ao Alzheimer, como de transtornos de comportamento e de depressão. Pessoas com mais idade que já passaram a dormir poucas horas, pode ser porque a melatonina, com o passar do tempo, em os adultos maiores, vai diminuindo sua quantidade de produção, por isso que é importante essa tomar sol para essas pessoas e para os adultos jovens também, para melhorar essa produção. Pero a maioria das pessoas que estão buscando ajuda em ella e não sentem efeito é porque aumentaram sua quantidade hormonal, pero na verdade tinham a quantidade suficiente, pero ela não estava funcionando. Ou seja, eu tenho a quantidade disponível, pero eu não nasci a usar o meu organismo, o sistema do sonho. Então, por mais que eu ponga mais quantidade, tome mais melatonina, se meu ciclo circadiano não está regulado, se meu sistema de alerta não sabe apagar-se, porque a melatonina não é calmante, ela não apaga a energia do cérebro, como, por exemplo, a valeriana ajuda. Ela sim ajuda a regular seu ritmo circadiano, mas eu necessito de outros fatores cerebrais para isso também. Então, a terapia conductual vai justo nesta parte do cérebro.
e vai lhe ajudando com outros fatores a regular essas estruturas e você necessitar menos de medicamento. Então, a melatonina, pontos importantes. Não se sinta frustrado porque ela não lhe funcionou, porque ela não funciona para todo mundo, para todos, incluso a literatura médica, e assim diz que é de baixa eficácia. Ela só vai funcionar para quem já tem uma diminuição desta produção. Então, por isso, tem benefício em aumentar a quantidade. A maioria das pessoas não tem. A insônia está mais relacionada a malos hábitos, ou ao estresse, à ansiedade, como ele não é calmante, não vai funcionar para a maioria das pessoas. Outra coisa é que, incluso os medicamentos naturais, podem ter efeitos adversos. Claro que são em menor quantidade, mas sim existem. Por exemplo, há pessoas que tomam anticoagulantes, a varfarina, por exemplo, foi muito utilizada no passado e até hoje muitas pessoas la usam, e a melatonina altera o metabolismo da varfarina, ou seja, hace que esse paciente tenha sangrado. Então, as pessoas que têm alguns distúrbios de coagulação, perguntar para seu médico se é um tipo de problema de coagulação que vai ser afetado ou não por la melatonina. E agora, uma das perguntas que mais recebo atualmente, porque é o que está mais em moda, e o magnésio, e eu tenho dificuldade de pronunciar, perdão, a quem lá usa, e vamos falar um pouquinho sobre eles. Os dois, sim, têm alguns estudos referindo que há efetividade, e para os dois, há pacientes, sim, que estão satisfeitos. Muitos também não estão satisfeitos e não lhes será efeito. Por quê? Porque também são suplementos, medicamentos naturais, ou seja, não são tão fortes para quem já tem um insônia crônico e já estava acostumado com os outros medicamentos. Ou seja, não é cambiando de um medicamento mais forte para um mais débil que você vai lograr deixar de usá-lo. Ao revés, você tem que cambiar. Se esse medicamento, vamos dizer, clonazepam, já não é suficiente para você dormir bem, você tem que cambiar para um tratamento mais forte. E aí é que vem a terapia cognitiva, porque é mais efetiva. Mas vamos aqui ao magnésio, que todos querem saber. Magnésio, a dose que é para tomar é 400 miligramas dia. Há várias formulações, eu não recomendo principalmente a de cloruro, porque está mais associado aos efeitos adversos, como mareo, como mal-estar gástrico, como diarreia, hasta arritmia cardíaca, o cloruro e o próprio magnésio pode causar se estamos tomando em sobredoses. E há que cuidar nas sobredoses. Por quê? Muitas pessoas têm a deficiência de magnésio por não ter uma boa alimentação, por ser difícil de ter absorção em alimentação natural, normal. Eu sei de tudo isso. O problema é que eu também conosco, atendo todos os dias esse tipo de pacientes, que se não estou me sentindo bem, se não me funcionou, o que vou fazer? Logicamente, cambiar a dose, aumentar a quantidade do medicamento. E se por pensar que é natural e não tem efeito adverso, vou fazendo isso sem medo, aí é um problema. O magnésio é um eletrólito, e temos eletrólito no cérebro, por isso que ele ajuda a funcionar melhor, mas também temos no coração. Então, em excesso, tanto o cloruro como o magnésio podem causar arritmia e paro cardíaco, assim como diarreia, essas outras coisas. E às vezes você está pensando que essa tem um intestino irritável e não se dá conta que é o magnésio, por ser natural. Então, se quer usar, use como um ajudador. Ele não é calmante. A função dele é melhorar as funções cerebrais. Se você está necessitando relajar-se, desconectar-se dos problemas, não é ele que lhe vai ajudar, verdade? Aí é melhor a valeriana e a terapia conductual. E sempre tomar com esse cuidado de não estar em sobredoses. Não está proibido usar, se quer usar como um ajudador, como um facilitador, com a consciência de que é mais débil que os outros calmantes, não adianta, não vale de nada cambiar dele mais forte para ele mais débil, e que ele tem essas características, ele não é um calmante, ele só ajuda a melhorar as funções do corpo. E este outro que está em moda agora também, sim, há muitos pacientes que também han tenido benefícios, é um tipo de erva, assim como a valeriana, não atua tanto especificamente em el GABA, aunque sim há estudos relatando que sim, pero eu puse aí nesse quadrito com o magnésio, porque a função dela também é mais de regulação, ou seja, em relação a diminuir o estresse, diminuir a ansiedade,
apagar um pouco a energia, lhe ayudar a desconectar-se, ela vem inferior à valeriana. Mas se há algumas pessoas que fazem, que podem comprar em cápsulas, ou que fazem o té, a infusão mais concentrada, e que tem alguns benefícios. Pero o melhor tratamento natural para dormir é a terapia cognitiva conductual. ¿Por quê? Mientras a valeriana ou os calmantes estão tratando de apagar a energia do cérebro, a terapia acaba sendo mais forte porque ela vai resolver a necessidade cerebral. Se eu resolvi, eu não necessito mais. Se eu não necessito mais, naturalmente, sem dificuldade como antes, eu diminuo a quantidade de medicamentos. É como que, eu estava falando sobre isso outro dia, se eu tenho uma mancha na cara, eu posso usar um maquillaje e quero apresentar aqui a apresentação, perfeito, e resolvi meu problema mais rápido, pero se quero resolver e não está necessitando tanto de make-up assim, para esconder, eu vou fazer o quê? Vou andar ao dermatóloga, vou fazer laser, vou fazer crema, vou fazer outras coisas. É um tratamento que se tarda mais, pero que resolve meu problema. Então, depois, eu posso usar o make-up porque quero, pero não porque necessito, não porque sou dependente disso. Então, essa é a terapia conductual. Ela não é rápida, como bem dijo a doutora, pero ela o que lhe vai levar ao ponto onde você quer. Estou segura que nadie aqui quer. Está tendo recaídas, está dopado, mareado e com falta de memória por os efeitos dos medicamentos. Por supuesto que muitas pessoas, cada um tem suas batalhas, cada um tem dificuldades e problemas, e vamos falar agora sobre isso, e por um curto período de tempo, o insônia agudo, se podem ser usados. Pero não é verdade que depois de usar por uns meses, sem fazer nada, você logra deixar de usá-los, só por força de vontade. Não. Temos que ir regular esse sistema cerebral. Então, a terapia é o treinamento, é a preparação. Você faz ela e depois sim vale cambiar de los medicamentos para os naturais e reduzir a dose e você provavelmente não vai ter recaídas. Esse é o nosso objetivo e para isso que estamos falando. Aqui, sobre os melhores medicamentos médicos, ou seja, os que não são naturais, vamos dizer assim, para dormir. A doutora Peralta já falou um pouco. Eu só quisera citar nomes, acá, já que havia puesto essa diapositiva, e explicar bem o que são as benzodiazepinas. Os piores, como bem dijo a doutora, são as benzodiazepinas. Então, de isso, você tem que huir um pouco, ou ao menos ter respeito, cuidado, e saber que sem ajuda médica de alguém que se dedica ao tratamento sem medicamentos, vai ser difícil quitar. Quem são eles? O clonazepam, o diazepam, o alprazolam, o bromazepam. Eles são do grupo que chamamos benzodiazepinas. Foram criados para ajudar a relaxar, e antigamente era uma maravilha. Depois de 5 anos, assim, começaram a ver os problemas, e hoje vemos pessoas com meses e atendendo esses problemas. Estes são os que mais estão associados à dependência, realmente química, não só necessitar porque estou nervoso, mas sim na dependência física. São os que vão exigir uma velocidade mais lenta todavia de retirada, uma estratégia hasta para cambiar para outros medicamentos, sair de eles e depois que retirar. Então, cuidado com isso. As opções que mais podem ser usadas hoje, desses medicamentos, e que afetam menos, mas sim afetam, como bem disse a doutora, todos afetam, mas outros menos que outros. Então, são o Donarém, a mirtazapina, que são antidepressivos, a quetiapina, que é um antipsicótico, a pregabalina, agora foi aprovada por FDA como uma iodita também, é usada para dolor, também lhe pode ajudar a dormir. Eu prescrevo bastante esses medicamentos? Não, caso que não. Eu prefiro que o paciente haga a terapia condutual primeiro. E se já está bem, então não necessita mais de nenhum. Eu prefiro que ele já se empiece com os medicamentos que já está. E então, vou fazendo a terapia, quando ele, então, como a lei da batalha, se prepara, se sente forte,
siente que está quedando dormir sem os medicamentos, então sim, aí vai a retirar. Então, não há a necessidade de estar cambiando por outro. Por isso que traje essa diapositiva. Muitas pessoas pensam, doutora, eu estou dependente, eu sinto que estou dependente do Rivotril, do clonazepam, porque não me hace mais efeito. Al início me hacía, eu só tomava um quarto de la pastilha, agora tomo a metade. Diga se não é verdade. Que é assim. Agora eu tomo a pastilha completa e aún assim tenho pesadillas, porque sim, eles causam pesadillas, nas benzodiazepinas, os calmantes. Tenho pesadillas, sinto que não estou descansando porque eles alteram a arquitetura do sonho. Você já não dormia por el insônia. E agora, además de isso, é um sonho superficial em pouco que você logra dormir, porque o medicamento que antes lhe era bueno, passa a cambiar a arquitetura do sonho, as fases que a doutora explicou, que temos descritas, que é o dibujito. Então, ele altera essas fases, acaba que o sonho está mais superficial e você não logra dormir bem. Aí querem cambiar de este para outro. Usualmente não funciona, porque os outros já têm menor efeito. Então, essa é a lógica. Não há lógica isso é tudo em la vida. Cambiar de uma coisa mais forte para uma mais débil, se todavia eu necessito de ela. Eu tenho que cambiar para algo mais forte, para algo melhor. Por isso a terapia que vem com outra forma de atuação. Então, evitar as benzodiazepinas, mas se você já usa ela, tranquilos, temos pacientes com mais de 25 anos, já quase com mais idade de deixar de tomar, só com a terapia conductual. Mas é bom aclarar quais são os mais peligrosos, que tem que ter mais respeito, que você tem que buscar ajuda para retirá-los que outros. Não, antes de cambiar, quero recalcar duas coisas em relação aos medicamentos. Não existe isso, perdão, a los colegas que por estar assistindo, pero sei que há muitos colegas que pensam assim e dizem isso aos pacientes, pero não existe isso depois que um paciente já é dependente, é só retirar um quarto da pastilha bem lento. Cada mês, cada 15 dias, você retira uma parte da pastilha e vai quitando pouco a pouco. A verdade é que quando o paciente chega a uma dose mais baixa, ele empieza a sentir-se mal, empieza a ter recaídas, a não dormir bem, ele até pode fazer o esforço de retirar completamente, ou com um pouco, ou completamente ele regressa à dose de antes. Você logra, sim, arreglando o funcionamento do sonho em el cerebro. Isso que hace a terapia. Então, por isso que se arreglei, se meu cérebro está funcionando bem, se me estou quedando dormido, e assim hacemos com a terapia. Primeiro, o paciente faz na noite sua terapia, seus exercícios, seu treinamento, se prepara. Quando ele queda dormido, é que ele vai tomando a pastilha, a hora se diminuindo, mas já quedou dormido. Ele ensinou a seu cérebro a quedar-se dormido sem a pastilha, e está tomando a hora sim, para diminuir os efeitos de retirada. Mas só retirar sem estratégia não funciona por dependência, e não é só isso, porque você todavia necessita. Se você todavia padece de insônia, e o medicamento estava apagando essa energia cerebral, mas não curando, não haciendo funcionar melhor, é lógico que quando você lo deixa de tomar, você lo quer outra vez. É quase como um diabético que deixa de tomar medicamentos e não hace diabetes, ele necessita outra vez regressar a isso. É necessidade. E a terapia atua aí, em retirar a necessidade. E outra coisa que a doutora falou, me encantou quando ela falou isso, porque sim, eu falo sempre. São as duas coisas em relação aos medicamentos. Não existe medicamento que cure, que seja tratamento. Eles ajudam em ele insônia agudo, se você está passando por uma dificuldade, você tomou Covid, se separou do seu esposo, um familiar faleceu, você saiu de seu trabalho, existem situações que o paciente está tão transtornado que ele não tem condições de nada, então que bueno que existem os medicamentos para ajudar nesse período de insônia agudo. O problema é que quando isso já se envolve na necessidade, você não aprendeu nada para sair deste ciclo, então esse ciclo seguiu e agora você necessita de ajuda porque agora você está envolvendo um processo de dependência. Bueno, antes de seguir, só queria recordar, já vi que há um montão de perguntas e que sim vamos a ter um espaço de perguntas e respostas quando terminemos, então, por favor, podem perguntar e eu e a doutora Peralta vamos estar contestando. Seguindo, é possível dormir bem se tenho muitos problemas personais e traumas?
Essa é minha maior dificuldade, doutora. É que mientras meu filho faz isso, meu esposo é assim, ou mientras estou com esse processo financeiro, isso não me deixa dormir. Sinto informar-lhe que você está enganada. Ele vai provar que você está enganada. Se, por supuesto, que isso pode afetar, mas não é a causa e que se você pode dormir sem resolver isso, porque não é a causa. Ele vai provar. Venha comigo, raciocínio. Eu tenho várias pessoas, você talvez conozca, que se quedaram muito nerviosas em aquela fase, por exemplo, do Covid grave, ou que se quedaram sem dormir porque estavam fazendo uma maestria, se dedicando a um trabalho novo, a uma especialidade, estavam vindo fora do país. Outra que sempre recuerdo de ela é que eu estava cuidando de minha mamá, que tinha câncer, mas ela já faleceu, já descansou, acho que estou mais tranquila agora. E por que sigo sem dormir? Se já passaram 6 meses que resolvi meu problema e sigo sem dormir. Sem contar da quantidade de pacientes que atendo, que recebo, que, doutora, eu saí de meu trabalho porque me estava volvendo louca, estava estressada, mas eu sigo sem dormir. Eu pensei que ia resolver e não resolveu. Quantas pessoas você já conhece que não tem essa situação, ou talvez você mesmo esteja passando por isso? E por quê? Qual é a justificativa? Como explicou a doutora Peralta naquele quadro que ela pôs de las causas, temos causas que vão causar o insônia agudo. Essas dificuldades todas sim podem fazer você não dormir por algum tempo. Recentemente, meu papai esteve enfermo e o dia que eu soube que ele ia ser operado e que estava em risco de morte, sim, eu não dormi bem. O problema é que hace isso, volver-se uma dificuldade, passar de ser dias e passar a ser por meses, anos, muitas pessoas parecem por isso há anos, é o ciclo vicioso do insônia, o que a doutora falou, são os malos hábitos, o medo de não dormir. Que é, resumindo isso, eu, usando o exemplo dessas pacientes, é uma paciente que estava fazendo uma maestria, estudando bastante em la noite, e aí não estava dormindo bem, mas tinha um motivo, era por um período. Isso pode você adapta para a sua realidade. Ele Covid, ele problema com sua esposa, ele problema com seu filho, seu problema financeiro, aqui. Pero o que hace isso volver-se crônico, e você hace estar tranquila e seguir, aunque seja uma fase melhor, em dias melhores, sem dormir, é que por este problema, você começou com malas rotinas para compensar a dificuldade de dormir, por el estresse. Provavelmente foi a ler na cama, foi a la cama mais temprano, assim uma siesta para compensar, salir da cama mais tarde, además de exercício físico e horário desregulado, nem hacer. Então, vários fatores cambiaram e aumentaram a dificuldade de dormir. E aí, quando você viu que a hora estava empeorando, você agora quedou com medo. Muitas pessoas, lamentavelmente, ao invés de ter a noite como um período de descanso, de relaxação, têm um período de medo. Estão com medo, com temor de não dormir e como vou estar no outro dia e como vai passar na noite. Isso prende, vamos dizer, acende uma luzita roja em nosso sistema de alerta cerebral, que Deus criou para hacernos estar dispostos a resolver problemas. O grande problema é que não devia estar nesta hora. Então, esse sistema desincronizou, desregulou. E ele faz parte do ritmo circadiano, que é nosso ritmo biológico. Por exemplo, se você tem uma mascota, um perrito, um gatito, e anotou que ele tem seus horários de dormir, e ele não tem alarme, não tem relógio, não tem preocupação, você não necessita descansar, e aún assim dorme. Isso é ritmo biológico, seu corpo, sua natureza, e nós outros somos isso também, temos nossas hormonas, necessidade de dormir e de descansar, independente de preocupações ou não. Então, sí, es verdad que los problemas hacen que la dificultad de dormir inicie, pero lo que hace eso esa dificultad de ser grande, difícil, resistente a medicamentos naturales o hasta los medicamentos médicos, es este ciclo. Los medicamentos y los suplementos, ellos van a ayudar, ¿por qué? Ellos van y apagan el botón rojo, o sea, eles hacen el cerebro dormir. Apaga a energia. O problema é que no outro dia que passou o efeito,
Aí está tudo outra vez. Então, com a ayuda da terapia conductual, ela foi desenvolvida para esses problemas, porque ela vai nesse sistema de alerta e nesse ritmo biológico, são as duas coisas juntas, porque as duas afetam o sonho, e ela vai a treinar você a apagar esse sistema de alerta, técnicas que chamamos de desconexão, há técnicas que nos ajudam a diminuir a adrenalina, subir serotonina, e há outras técnicas que são hábitos comuns, como tomar um pouco mais de sol, fazer exercício físico, e sim técnicas de terapia, como onde poner suas pernas, por quanto tempo, para que ela se comunique com seu cérebro e ela se avise ao sistema de alerta que é o momento de dormir. Então, sim, há coisas que vão resolver o problema, porque estão atuando aí, diminuindo a necessidade de eu logo apagar-me naturalmente, tomo o medicamento só em meu processo de retirada, mas agora sim não há motivo para ter a recaída. Entenderam a diferença? Eu sou apaixonada por isso. Vamos, então, é possível, sim, dormir bem. E outra coisa para provar, e passamos ao outro. Estou segura que você conhece a alguém que tem piores problemas que os seus. E esta pessoa, sim, logra dormir bem. Essa pessoa, sim, está mais tranquila que você. E os problemas dela são piores. Os traumas que ela passou na vida são piores. E por quê? Ela logra isso, porque ela tem esta capacidade cerebral, e ela não está desregulada, de apagar o cérebro e de regular as hormonas com o ritmo circadiano. O que está malo em las pessoas que não estão logrando não é a quantidade de problemas e traumas, e sim esta capacidade de deixar eles para amanhã. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova luta, mas agora vou a dormir para estar forte para o outro dia. Então, é esta capacidade. Algumas pessoas têm, todos nascemos com ela, mas algumas pessoas têm, outras la perderam ou nunca la souberam usar bem. Então, vamos a treinar, preparar-nos, ter essa habilidade cerebral adquirida e aí a necessidade diminuída. Não é lógico. ¿Por qué tomo de medicamentos y todavía no puedo dormir? Acabei contestando ahora. Por este ciclo. Mientras ese ciclo existe, los medicamentos apagan la energía de él, pero no lo rompen. Si usted quiere romper, usted tiene que tener actividades, tanto em su ritmo circadiano, como en el sistema de alerta, que pueda hacer eso. Bien. Essa é uma pergunta que recebo tanto e, lamentavelmente, nem muitos colegas médicos sabem da resposta. Por que o uso do CPAP para a apneia do sonho? Por que uso? E, todavia, não durmo bem. Eu comprei esse aparato, eu hice o exame, me deu-se aí em informe que eu tenho apneia, eu pensei que havia encontrado a solução, e quando uso isso, fica pior para dormir. Por quê? Pode ser que necessite de uma regulação de los parâmetros, e se ele é de benefício, está provado na literatura, e muitas pessoas têm benefícios para quem só padece de la apneia do sonho, que significa a apneia, falta de aire durante o sonho. Então, se eu já estou dormido, e por problemas de obstrução da nariz, tudo isso vemos no centro, temos excelentes especialistas para fazer o diagnóstico. Se não respiro bem por la nariz, se tenho a via aérea aqui obstruída, menor, se tenho flacidez, grasita acá, puedo não respirar bem, isso ser uma causa de despertar ou de sonho superficial, e sinto que estou agotado e no outro dia, isto sim se resolve com esse CPAP. Porque ele deixa sua respiração mais profunda, hasta nos níveis que o pulmão exige durante o sonho. Pero muitas pessoas têm problemas de conciliação do sonho, de desconexão, de regulação hormonal, então esse CPAP não ajuda. Então, há que ser feito em conjunto, se o paciente tem as duas coisas. Dando exemplo, se você é um paciente que não tem problemas de conciliação do sonho, pero sí tem um sonho superficial e despertares, pode ser que a apneia seja uma das causas e vale a pena um chequeio. Temos excelentes otorrinos em el centro,
Se há algum problema de obstrução, você hace o exame, a polissonografia hoje é cada vez mais simples, mais objetiva, mais barata. Aí também, em nosso edifício, há um centro que você leva o aparatito para casa e regressa, dando o diagnóstico, aí sim, ou a cirurgia para correção, porque às vezes é caso solo de uma cirurgia de adenoides, de sinusites, ou ele CPAP le vai dar, porque está resolvendo o problema respiratório. E assim você, además de isso, tem um problema de conciliar o sonho, tanto ao início da noite como depois de despertar, então você também necessita da terapia conductual. E é por isso que o CPAP não lhe funcionou completamente, então você não se sinta frustrada. Ele sim está atingindo o objetivo dele, melhorar sua respiração. O problema é que você no salão tem este problema. Então, a apneia do sonho não causa problema de conciliação do sonho. Ela causa problema de sonho superficial, não reparador e de despertares durante o sonho. Entendido? Isso nem muitos colegas médicos sabem e se confundem bastante. Agora, doutora, pero eu já fiz essas técnicas e nada me funcionou. Calma, porque existem coisas diferentes. Existe uma diferença entre higiene do sonho e terapia conductual do sonho. Higiene, como o próprio nome diz, é algo que vai limpar fatores que me impedem de dormir. Por exemplo, se eu tomo café na noite e não devia tomar, se eu hago exercício físico na noite e não deveria ser, porque aumentei meu metabolismo quando era justo o horário que eu necessitava diminuir minha temperatura, diminuir meus latidos cardíacos, diminuir minha respiração para meu corpo entender que era o momento de acionar a melatonina e funcionar. Quando era para relaxar, vai a cafeína, aunque você pense que não tem efeito cognitivo, pode ser que não tenha cognitivo em você, mas sim tem efeito em el subconsciente, em el sistema de alerta, porque é uma substância energizante. Então, você pode até não lhe afetar ou não o sonho, do ponto de vista de sentir a necessidade ou não, de cognição, poder estudar, essas coisas. A mim não, mas sim pode afetar a sua qualidade e quantidade do sonho, porque ela vai nesse outro sistema, não só o cognitivo, e se subconsciente de alerta. Então, higiene de sonho é cuidar da luz, de sua habitação, de los ruídos, isso é higiene de sonho, limpeza de fatores. Ela foi criada antes da terapia conductual, e se viu que muitas pessoas melhoravam com esse cambio de hábitos. E justo a terapia cognitiva conductual foi desenvolvida porque se viu que outras pessoas não. Então, qual era o problema deles? Então, se foi estudar e viu, o problema, tudo está bem na higiene do sonho, mas eles não têm o ritmo circadiano regulado e a capacidade de desconectar-se de seus problemas, de seu dia a dia. Essas nem são problemas, são só tarefas sobrecarregadas. Então, aí se desenvolveu a terapia cognitiva conductual. Como já explicou a doutora, pero qual é a diferença de la higiene? Mientras o outro está retirando fatores, a terapia está fazendo um treinamento, uma preparação de seu cérebro. Ele dá a capacidade de ser forte e não ter recaídas, lhe dá a capacidade de poder dormir sem medicamentos, porque está lhe dando força, lhe está dando preparação, está lhe dando a capacidade de desconectar dos problemas, porque você treina isso todos os dias. Desde o primeiro dia você já vê uma diferença e, por supuesto, que com o passar dos dias vai aumentando, mas você já nota que senti que foi um pouco diferente. Cognitiva, porque você necessita entender de tudo isso é explicado na terapia, e saber quais são os objetivos e alvos. E conductual, de conduta, de comportamento, que vou treinar em meu cérebro de este tipo de comportamento para poder desconectar. Para terminar, quais são os erros das pessoas com insônia que você pode, a partir de hoje, deixar de fazer e tentar dormir melhor? Principal erro: estar em uma cama dando voltas, intentando dormir. Eu estou segura que a totalidade é isso. Hoje, deixe de fazer isso. Hoje. E você pode nem fazer a terapia completa. Eu lhe recomendo que sim, porque você tem o passo a passo. Aqui estamos falando o que fazer. Em la terapia, falamos como fazer, quando fazer, e com a ajuda de profissional para quitar dúvidas, completo. Pero, ¿qué hacer? No quedes en la cama. ¿Por qué? Si usted está ahí acostada, sus piernas
estão já descansadas. Então, do ponto de vista do ritmo circadiano, ritmo biológico, ela não está informando hasta sua glândula cerebral, onde está a melatonina, que é a poder que você já tem, funcionar bem, que é o momento. Porque a comunicação de los nervios de las piernas, que todo nosso corpo tem nervios, com a cabeça é, eu já estou descansando. Não necessito mais. E mientras sua mente está rogando para poder apagar-se. Os dois têm que estar em conjunto. Outra coisa que bem digo a doutora, o cérebro associa tudo. Mientras a associação que você quer é que a cama é esse momento de dormir, a associação que o cérebro está fazendo é: aqui eu posso pensar em que vou fazer amanhã, aqui eu posso pensar em aquele problema que eu quero resolver, aqui eu posso pensar em montão de coisas, aqui eu posso ver tele, aqui eu posso ler, e está mal fazer tudo isso na cama. Necessitamos romper, destruir essa associação e construir outras. Então, se lhe gusta, se você quer ler, escutar, se isso lhe relaxa, fazer meditação, o que você quer, haga, pero fora da cama. Desconstrua essa associação de que sua pernita já está descansando aí, seu corpo, e que sua mente pode fazer outras coisas na cama. É a principal coisa que você pode fazer a partir de hoje. Segundo erro, já hablamos um pouquinho sobre isso, mas vou recalcar. Confiar só nos medicamentos e nos suplementos. Eles sim são usados, não sou contra, eu prescrevo, mas principalmente para insônia aguda. Então, se você teve um momento em sua vida que necessitou, não se culpe, se libere dessa culpa se você la carga, se eles são úteis no início em um problema difícil, mas eles não são suficientes. Já aprenderam, eles estão apagando meu cérebro, eles não estão regulando esse sistema do corpo e da mente. E isso se faz com repetição de tarefas que ensinamos de rotinas, práticas e diárias. Não é difícil, tenho pessoas de hasta bastante idade que fazem adolescentes e de vários tipos sociais, ou seja, não é difícil, é só o que você necessita saber como fazer, o momento de fazer e o passo a passo. Mas já pare de confiar solamente nisso, saia da cama. São os principais erros de los pacientes e o que você pode começar a fazer a partir de hoje. Bem, este é nosso centro, para quem não conhece. Vamos abrir a parte de perguntas e respostas, ou seja, se tem alguma dúvida que não foi resolta, que não foi explicada, por favor, pode escrever que vamos a contestar. Só para terminar, para quem não conhece, nosso centro é lindo, é bastante grande. Vários pacientes até dizem que se sentem em outros países, assim como Estados Unidos, e tão bonito que é. Essa é parte de nossa estrutura, para que conozcam. Temos, como é dos centros mais grandes do país, com mais números de especialistas hasta onde ser. Então, temos tanto o tema de neurologia, como também de otorrinos, alergologia, neurocirurgia, dermatologia, todas essas especialidades, medicina oral, a parte auditiva, tem um excelente profissional aí também. Então, é um centro bastante completo, com profissionais bem treinados, se querem conhecer. E aqui está nosso telefone, número de WhatsApp, horário de atenção e a direção que estamos em Guatemala, também as possíveis citas em linha. Bueno, entonces queria invitar a doutora Peralta a regressar, minha companheira aí de neurologia, e vamos começar a responder as perguntas e respostas. Vou abrindo acá, mientras puedo ver a doutora Peralta. Estoy conectada, pero no puedo iniciar yo misma mi video. Ah, foi o mesmo que passou comigo, pero aí Rodri, a ¿me assistente ayudas? vai a resolver. Talvez, Ana, o que podemos fazer é, vamos leyendo a cada contexto, se há direcionada para uma de las duas, há algumas aqui que estão direcionadas. Hay algunas, sí. Porque, Yo respondí algunas en privado, pero hay otras que dejé para que creo que puede ser la duda de varias personas, entonces, sí, para que todos escuchen. E porque, assim, como a conferência foi em duas partes, então, eu abri mais de um tema, você abriu mais de outro, então, vamos como que complementando com o que já hablamos. Vou contestar esta aqui. Buenas noches. ¿Tiene alternativas para tratar problemas de sueño asociados con depresión? Por ejemplo, para paciente con tratamiento con antidepresivos desde hace varios meses,
Sí, yo solo no tengo la alternativa, yo tengo la solución, que es, más que medicamentos, que es la terapia. Y ahora ya aprendemos, los antidepresivos sí pueden ayudar, principalmente la mirtazapina, el Donarém, tienen un efecto de ayudar en el sueño y pueden ser usados, pero ellos no regulan el ritmo circadiano y no ayudan a este paciente a desconectarse. E sabemos, sim, que muitos pacientes com depressão, diferente de insônia puro, eles sim necessitam de um antidepressivo para estabilizar a depressão, porque isso como que bloqueia muitas funções do cérebro, incluso da execução de tarefas, mas é totalmente diferente usar só um antidepressivo para a depressão e poder dormir sem medicamentos com a terapia, do que se llenar de medicamentos está todavía mais agotada do que a própria depressão e a causa, porque não está haciendo isso. Então, não é a alternativa, queria dizer, é a solução, é a terapia conductual, é fazer rotinas diárias, treinamento, fortalecimento dessas estruturas cerebrais, então, isto resolve o problema e muitas vezes, hasta dependendo da idade que ele não está aí, do tipo de depressão do paciente, e no futuro ele pode deixar de tomar antidepresivo, a depender do caso. Agregar algo en esa pregunta. Habitualmente, si el problema de depresión no está siendo tratado o el problema de ansiedad no está siendo tratado, probablemente es mejor abordar eso primero. Y ya teniendo un poco más equilibrada esa parte, por ejemplo, ese paciente que ya tomaba medicamento, es más fácil realmente hacer la terapia conductual, porque ya no interfieren esos otros mecanismos, esos neurotransmisores que están desequilibrados. Entonces ya es más fácil hacer la terapia y al mismo tiempo se ha demostrado, de hecho hay muchos estudios que los pacientes con algún trastorno de depresión o ansiedad mejoran mucho al mejorar su sueño también, porque es una parte que se complementa, entonces sí puede ayudar muchísimo a los pacientes. Ele complementa, verdade? Ele resolve essa parte e aí depois de resolto isso, aí sim, vamos avaliar, é um paciente com um tipo de depressão que permite a diminuição de medicamentos ou não. Pero es totalmente diferente que llenarse de un montón, ¿verdad? Y sin seguir esas etapas, esas secuencias, como bien dijo la doctora. Y de preferencia, desde mi punto de vista, y me imagino que del suyo también, no usar un antidepresivo que dé sueño, porque entonces, claro que está tratando el problema de insomnio, pero cuando querramos quitar el antidepresivo, va a quedar el insomnio. Entonces, lo mejor sería utilizar antidepresivos de los más nuevos que tenemos y que menos sueño nos dan, para no crear esa dependencia de la medicina. Hay otra pregunta que fue directa para mí, pero no sé si la doctora Peralta quiere contestar una y ahí vamos alternando y ahí después contesto. Aquí hay una que ya llevaba rato, que fue casi al principio. ¿Podrían explicar la importancia del apoyo de la familia y pareja en este tipo de casos con insomnio crónico, sobre todo cuando hay incomprensión y problemas de depresión que afectan a la familia en general? Este programa de sesiones que ofrecen integra a la pareja en las sesiones dentro de lo que sea necesario, es completamente la decisión de cada paciente y yo no tengo ningún problema con que asistan con su pareja. De hecho, me gusta habitualmente que llegue la pareja o la mamá, muchos de mis pacientes son adolescentes, entonces que los papás puedan estar ahí, o la mamá o el papá o la pareja, es muy útil, realmente es muy útil porque saben qué es lo que estamos haciendo, saben cómo los pueden ayudar, yo les puedo explicar qué pueden hacer ellos para ayudarlos y qué no debieran hacer también para no interferir en lo que les decía, la voluntad propia, que sea realmente uno mismo lo que lo lleve a cabo. Entonces, respetar esa autonomía, pero apoyar, creo que sí es muy útil y los podemos educar mucho al respecto a todas las personas que lleguen a un problema. Sí, y a mí me gusta mucho dos cosas aquí a decir, complementando con lo que la doctora dijo. Una, el conocimiento los libera. Entonces, muchas veces, si hay un prejuicio, hay una idea errónea del familiar, entonces, cuando él escucha, por ejemplo, el especialista explicando, si ele se libera de este tipo de pensamientos y pasa a ayudar más. Entonces es por eso. No es solo cosa de su cabeza, no es solo estrés, no es solo falta de fuerza de voluntad, hay un sistema biológico, hay un sistema inconsciente, entonces sí, y ayuda bastante.
Agora, por outro lado, como bem dijo a doutora, não eche a culpa em los outros, a responsabilidade que é sua. Porque aunque seu familiar não queira ir, você sim pode ir a la consulta, pode receber sua terapia, regressar a sua casa e fazer em seu quarto, com nadie lhe mirando e lhe juzgando sus problemas. Incluso, me diz se não é verdade, Ana, quando essas pessoas empiezam a dormir e empiezam a estar mais tranquilas, menos ansiosas, os próprios familiares agora querem saber o que foi, porque muitas vezes os outros familiares estão padecendo, verdade? Então, sim, esta autoridade, essa credibilidade, muitas vezes vem de nossos resultados, e não só depender da ideia que têm os outros. Isso. Há uma pergunta agora, que estamos alternando, que dijo, doutora Silva, ¿qué opinan de las terapias psicológicas como primera opción en vez de los tratamientos antidepresivos y ansiolíticos para la ansiedad y insomnio, considerando los efectos adversos de esos medicamentos? 70% de los pacientes con ansiedad no necesitan de medicamentos. No estoy hablando de depresión, ahí el número ya es más grande de los que necesitan. Pero 70% de los pacientes con ansiedad, según la literatura médica, no soy yo que estoy diciendo, la literatura médica, los estudios médicos, livros, artículos científicos dizem 70% pode iniciar, como a doutora ensinou na primeira página da guia europeia, pode iniciar com a terapia, que é a primeira opção, essas terapias que podem ser executadas por psicólogo, por médico. O ideal é uma equipe em conjunto, verdade? Ou seja, se você ter um profissional que lhe escute, que lhe ajude a resolver seus problemas pontuais, e se você ter um profissional médico que lhe ajude a regular o sonho, desahogar, sacar os problemas, e problemas de pareja é uma coisa. Regular o sistema de sonho é outro. Então, que seja uma terapia em conjunto, médica e psicológica. Ahora hay otra de cómo es el trastorno del ciclo circadiano, que ya lo preguntaron 2 veces porque lo pusimos al principio. Los trastornos del ciclo circadiano se parecen un poco al insomnio. Ese es como el principal diagnóstico diferencial, pero es lo que hacemos en la evaluación. Esa es la razón. No todas las personas que no pueden dormir a cierta hora quiere decir que tengan insomnio. A veces hay trastornos del ciclo circadiano. Eso quiere decir que tienen capacidad de mover su ciclo de sueño. Tienen más facilidad para dormir más tarde y despertar más tarde, o viceversa, de dormirse más temprano y de despertarse más temprano. Eso es un poquito difícil de diferenciar, pero hay algunas pautas que nos dan para saber si eso es lo que está pasando, y realmente no es lo más común. Lo más común es insomnio, y el ciclo circadiano habitualmente ya lo tienen de hace mucho tiempo. Entonces, esos son los que son. Si quiere usted contestar la siguiente, doctora. Tengo 2 preguntas que son parecidas, perdón. Sí. Tenemos, es que ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuánto tiempo antes de dormir se recomienda ya no ver pantallas? Y si podemos utilizar aceites esenciales como lavanda para poder relajarnos y conciliar el sueño. Entonces, conteste una, doctora, y yo contesto la otra. Las pantallas no son tanto el problema a la hora, mientras no sean en su horario de dormir. Puede ser una hora antes de dormir, pero lo mejor es no crear el hábito de que sea en ese ambiente y en esa cama. Si usted quiere ver televisión, puede estar 5 minutos antes viendo televisión en la sala y después irse a su ambiente de dormir, que si estuviera bien encajado el tema del sueño, entonces usted tendría que tener la capacidad de volver a dormirse bien en su habitación. El problema es hacerlo en el dormitorio. Entonces, de recomendación habitualmente por higiene del sueño, 1 hora antes al menos, no tener esa luz brillante que le dé a la cara. Exatamente, porque es como estaba hablando, ¿verdad, Diana? É a capacidade. Ou seja, se eu não tenho um problema de sonho, eu posso ver 5 minutos antes e me quedar dormida aí, ¿verdad? Y no es problema. El problema es la discapacidad. Entonces, si yo ya tengo ese sistema que no está funcionando bien, la luz de la pantalla puede alterarme, pero principalmente el malo hábito de estar ahí dando vueltas en la cama con la pantalla y todo, pensando que eso podría ayudarme a relajarme y puede hasta inducir un poco el sueño, pero no el sueño profundo. Entonces,
Por la higiene del sueño, 1 hora antes sería suficiente. En la práctica, para nosotros que vemos essa desconexión de los pacientes, si usted está haciendo, apaga y va a hacer su terapia, usted le gusta ver tele, terminou, vai à sua habitação e executa a terapia como orientado por nós outros, então, se você desconecta, aunque não foi 1 hora antes, ¿verdad? Los aceites essenciais, mire, há muita literatura que diz que ajuda, e se há pacientes que dizem que ajuda. O grande tema é este, ajuda. Se você está necessitando mais que uma ajuda, se funciona, hacer que su cabeza funcione mejor otra vez en relación al tema de sueño, entonces el aceite es más débil, es más suave, es un aceite. Entonces, ele ajuda e pode ser usado como um ritual relajante, tem suas propriedades a lavanda, como de relaxação, mas muitas vezes eu não necessito só relaxar. Quantas pessoas já não estão em la cama e dizem, doutor, eu estava relaxado, eu nem queria pensar em nos problemas e nas coisas e minha mente não para de funcionar. Muitas vezes não é só a relaxação, e sim essa capacidade do sonho, ritmo biológico, rotinas, não é só estar nervioso, não. Muitas pessoas estão na cama tranquilos. O azeite pode ajudar e pode ser usado, principalmente de lavanda, mas sempre com um ajudador, ¿verdad? Um facilitador, se você quer. E não é, por outro lado, doutora, não me gustam essas coisas, não quero usar, não necessito. A terapia conductual é independente disso, independente de suplemento, independente de azeites. Otra pregunta, Yasmin, que usted seleccionó, que Sí, tenemos, hay muchas preguntas sobre el cambio del sueño en relación a la edad y hay una pregunta también relacionada a la parte de la menopausia que también tiene que ver con los cambios de edad y los cambios hormonales. ¿Quiere contestar, doctor? Y ahí yo complemento si es necesario. Bueno, por la edad, sí, definitivamente, no necesariamente que es algo muy marcado, pero conforme pasa la edad, va disminuyendo ligeramente nuestra necesidad de sueño. Así como desde bebés necesitábamos dormir mucho más, cada vez que pasan los años se va disminuyendo un poco. El tema no es cuántas horas duermo, no hay una hora específica, eso se me olvidó mencionarles, no hay una hora específica, una cantidad de horas obligatorias para todos. Cada quien es diferente. Imponer una regla de cuántas horas tienen que dormir es inducirles sueño, porque se van a ir a acostar más temprano y ese espacio lo van a llenar con ver el techo, probablemente, pensar en cosas que no es dormir. Entonces les va a inducir insomnio. Realmente cada quien tiene una capacidad distinta y mientras no se sientan cansados, no interfiera con su día a diario, no es realmente un problema. Es un problema cuando ya interfiere en su vida, usted realmente siente que no descansa y se pone irritable y siente que ya tiene capacidades disminuidas durante el día, se siente cansado, entonces en esos sentidos sí está afectando, ¿verdad? Pero no hay una hora específica para cada quien y sí puede ir disminuyendo nuestra necesidad conforme pasan los años. E é excelente aclarar isso, como a doutora explicou, porque a vezes existe uma insatisfação com o sonho, ou seja, do outro dia não estou me sentindo descansado, e a vezes aí lá, mas eu quisiera dormir a mesma quantidade que antes, mas aí agora meu organismo não necessita, eu quisiera dormir igual a minha pareja, porque ele dorme hasta las 6 e eu me desperto a las 4, mas a que horas você foi dormir? Você passa o dia bem? Entonces, sin la necesidad de dormir más o si realiza bien sus tareas. Entonces, es bueno aclarar eso. La menopausia, que Yasmin preguntó también, y también está un poco asociada con la edad, la caída de las hormonas femeninas está asociada a la caída de la serotonina, e isso muitas vezes aumenta os fatores de estresse, porque a caída da serotonina aumenta a noradrenalina, cortisol, fatores de estresse, e os cambios hormonais químicos que estão sucedendo nesta parte, como também, como bem falou a doutora, a quantidade de horas que necessito, como também a situação de vida que estou vivendo, é a mesma fase onde meus filhos estão indo muitas vezes de la casa, quando muitas vezes algumas amigas minhas já estão enfermas e vêm falecer, quando eu deixo de trabalhar, como há muita coisa sucedendo,
y sí puede afectar. Solo en relación a la menopausia, en relación a factores específicos son los calores, ¿verdad? O sea, despertar con calor. El calor puede ser un factor de despertar. O sea, me estoy incomodada, así como frío, me despierto. Entonces, sí, isso se resolve com seu ginecólogo especialista, se você vai tomar hormonas, se você vai tomar algo sintético ou natural, há esta tés que ajudam bastante, medicamentos naturais, que você vai fazer com seu ginecólogo para melhorar os calores. Pero não poder conciliar o sonho outra vez, não poder regressar a dormir outra vez, aí isso sim é um problema desse que a doutora, insônia, que estão relacionadas aos sonhos, é uma discapacidade sua de regressar a dormir. Pense comigo de quando você era mais jovem, que se você tinha um bebê, se despertava várias vezes na noite, e você ia, ajudava e regressava a dormir outra vez. Ou você escutava um ruído, despertava, regresava a dormir outra vez. Então, se o calor lhe despierta, ok, vai tratar isso. Pero você não regressa a dormir bem outra vez, então aí a terapia lhe é muito útil, porque ele lhe ensina, mire, então você vai fazer isso, não se quede na cama, haga isso, isso e isso, cada caso a doutora explica. Então, e aí você regressa a dormir e no outro dia está descansando, porque em total você dormiu a quantidade de horas que deveria. E importante se despertei ou não é, me sinto bem, estou agotado ou não, estou realizando bem minhas atividades ou não, cumpri minha necessidade desta época de sonho, como disse a doutora. Então, para este problema de conciliação, aunque seja depois dos calores, ou seja, tratamento em conjunto com um ginecólogo, vai ajudar muito. Ok. De las preguntas, hay muchas preguntas enfocadas a casos muy específicos que tienen ya medicamentos muy específicos y cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, con el mayor gusto, ahorita en la última parte les vamos a dejar los teléfonos del centro clínico para que puedan hacer sus consultas con la doctora Peralta, con la doctora Silva, a través de un webinar, y a través de estas respuestas no podemos darles ningún medicamento adicional ni nada por el estilo. Cada caso es diferente y pues obviamente ellas son las especialistas para poderlos tratar en casos específicos. Por el momento creo que vamos a cerrar con estas preguntas. Muchas gracias a la doctora Silva, muchas gracias a la doctora Peralta. Rodri, si me puedes ayudar a poner, por favor, los datos del centro clínico y el teléfono para que puedan tenerlo. Tan pronto tengamos la grabación completa, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan acceder nuevamente a esta información, puedan volver a retomar las preguntas, puedan saber todo lo que ellas nos contestaron. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. No sé si ustedes desean agregar algo adicional. Queria agradecer a participação de todos que tomaram seu tempo, porque é um período de descanso, um período de estar com sua família. Tivemos a maior parte do tempo, até agora que nos despedimos a despedir mais de 100 pessoas participando. Então, é uma alegria ver tanta gente interessada e confiando em nosso trabalho, querendo escutar que temos para falar sobre um tema que nos apaixona tanto, que é nosso pão diário, verdade? Não sei, que temos todos os dias. E queria agradecer a participação de todos. E sim, vamos a contestar mais as perguntas recebidas, verdade? E estamos à disposição no centro com os números de atenção para poder avaliar seu caso. É totalmente diferente não saber o que fazer e pensar que não tem solução, que agora saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Ou seja, ir para uma batalha sem estar preparado, você vai perder. Pero se lutar com orientação, com ajuda e com as armas corretas, sim, a possibilidade de vitória é bem mais grande. Por isso que tantas pessoas vão lograr a sair da dependência de medicamentos e sem falar da dependência, assim, realmente dormir bem, sentir-se que está bem outra vez, que está funcionando bem, não tem preço ver a alegria dessas pessoas. Então, é uma alegria receber a cada um de vocês que tenha interesse. Así es, muchas gracias a todos por haberse conectado. Seguramente algunos han escuchado de las terapias, tanto mías como las de la doctora Silva.
Yo he tenido muchos pacientes manejados en conjunto con la doctora y pacientes que llegan solo con los cursos, ¿verdad? Habiendo realizado los cursos, que les sirve mucho para ansiedad y que les sirven mucho para controlar mejor el sueño. Entonces, yo creería que un tipo de insomnio un poco más profundo, más de uso de medicamentos, esa es útil pensar en la terapia cognitivo-conductual, pero hay otras formas que se pueden empezar a utilizar antes de tener que hacer todo el proceso de la terapia, porque eso sí, tienen que estar bien decididos a hacerlo, porque pues, depende de la decisión propia y de ese esfuerzo que se haga, pero claro que se puede salir triunfantes después y lo mejor, saber cómo evitar recaídas, que eso es lo que más sirve a largo plazo, no volver a tener insomnio. Eso es lo que más se orienta la Porque terapia cognitivo-conductual. la vida está ahí, ¿verdad, Diana? Así, si usted no se prepara para situaciones que vienen, problemas, malas noticias, sí usted puede recaer. Pero si usted aprendió cómo regular ese sistema, ¿verdad? Con la ayuda profesional, es decir, se fue a las sesiones, cumplió con las tareas, aprendió esto, sí usted ahora se siente fuerte, ¿verdad? Usted, pasé una noche mala, eso no es más un insomnio, eso no es más un problema, y en otro día ya resolvo. Entonces, esa es la libertad que queremos dar a los pacientes, sea con cualquier forma de tratamiento, pero es nuestro objetivo final. Y perdón, una última aclaración que estaba entre las preguntas. El tipo de terapia cognitivo-conductual para insomnio es específica para insomnio. No es lo mismo que se hace para ansiedad ni lo que se hace para depresión. Es decir, que no es que cualquier psicólogo que haga terapia cognitivo-conductual para insomnio o ansiedad sepa hacer terapia específica para insomnio. Entonces, sí son cuestiones diferentes y se tiene que buscar una persona que sepa hacer ese tipo de terapia específica. E aproveitando, hablei um pouquinho, existem diferentes tipos de terapias. Há a terapia psicológica tradicional, há as terapias condutuais e a terapia de sonhos. São diferentes, não é tudo igual. Porque há pacientes que pensam, eu fui à terapia e não funcionou. Mas se a terapia com a psicóloga ajudou a resolver um problema, a lidar melhor com uma situação, a descobrir um trauma do passado, se ele foi útil, pela terapia de sonhos é outra coisa. ¿Verdad? Ese ritmo circadiano, el ritmo biológico es diferente, como dijo la doctora. Pues mira, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Mensualmente hacemos en el Centro Clínico webinars de interés de la población, que va a aprender. Un abrazo a todos. Pasen feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes dos también por toda su presentación, el tiempo, la dedicación. Sé que es un tema que les apasiona a las dos, así que gracias por este tiempo también. Dios, feliz noche.